Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Assinatura Marca Cash. E hoje, gente, a minha convidada é uma pessoa que eu amo, que é super especial na minha vida. É uma das pessoas que mais apoiam as marcas independentes. Eu já falei num outro podcast, mas vou repetir. É a pessoa que cunhou esse termo, marcas independentes no Brasil, e hoje fez com que os holofotes, de fato, se virassem para esses projetos. Admiro, amo, gosto de estar com ela, a gente morre de rir, a gente reveza o surto. Simone Sanches chega pra cá, Brasil! Revezando surto. Acabamos de ter um aqui, eu achando que sou o Silvio Santos, anunciando você. Chega pra cá, Simone Sanches! Que nem um aviãozinho, né? Voando. Gente, a Si veio de São Paulo, tá aqui para falar no nosso podcast. Ela que é a fundadora mor da Belong Bee, né? Que tenho a honra de ser cofundadora com ela, fui convidada para fazer parte dessa jornada. Fundadora também do Bein, né? Sócia de um monte de empresa aí, não vamos dar todos os CNPJ, senão esse podcast cai, né? Cai, menina, cai. Ele não suporta. Não suporta, é muita empresa. Muita empresa. Uma pessoa que tem uma experiência ampla, né? Que veio do varejo. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência aí, Sim. Nossa, gente, estou super emocionada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Acho que a admiração é mútua, você sabe disso. A gente, de fato, reveza o surto, mas a gente, mais que isso, constrói histórias juntas, né? E, bom, até falando de mim, né? Eu sou uma entusiasta do mundo digital desde sempre, carreira corporativa, depois empreendedora. E desde 2013 eu me encantei pelo mundo da beleza, que até então eu achava que era assim, só meio fútil, meio moda, meio, sabe? Não tinha ideia da importância. Comecei a trabalhar na Sephora depois de vender uma empresa. E desde então, não saí mais desse segmento, né? Então, tive lá até 19. Depois, fui para um desafio de rentabilizar uma empresa para vender. E aí, foi uma experiência completamente nova, porque não era só construir negócio, era fazer exit de negócio. E em 2021, a gente criou juntas, como você sabe, a Belong Bee, que é o primeiro portal, acho que ecossistema dedicado a marcas independentes inteiramente, né? Então, a gente não trabalha com marcas que não tenham essa vertente de serem independentes, criada por fundadores, modelos autorais, produtos inovadores, disruptivos, muita proposta de valor. E, enfim, essa tem sido a nossa pauta, minha e tua também, né? De construir esse mercado de beleza independente. Acho que a gente, como maior mercado, quarto maior mercado, terceiro, dependendo da análise, maior mercado do mundo, né? A gente tem essa capacidade de produzir localmente, de entregar inovação, e é essa pauta que eu venho me dedicando desde 2021 e sou apaixonada. Maravilhoso Essa sou eu, né? demais, gente. É muito orgulho, né? Eu estava ontem à noite pensando na nossa trajetória. Porque quando a gente, de fato, começou a fazer Belong Bee, a gente tinha um plano. No meio do caminho, a gente começou a ver... Primeiro, eu acho que uma coisa a gente viu e foi muito importante, o tamanho desse propósito, né? Sim. Como esse propósito ele é grande, porque, no fim, é sobre empresas que, se não tiverem um apoio, que se não tiverem espaço, que se não tiverem holofotes, elas acabam morrendo, né? No meio do caminho. Exatamente. Mas a gente não fazia ideia o quanto essa jornada, ela ia ser desafiadora pra gente, né? Acho que nunca, né? Acho que esse é um das belezas também, das tristezas, né? O revezamento de surto é completamente real, do empreendedorismo. Acho que você sempre começa a partir de um recorte, mira em algo e acerta em outro, descobre problemas ao longo do caminho. Acho que foi muito isso que aconteceu com a gente. E aí, o segredo da coisa é você conseguir se readaptar rapidamente àquilo que você está aprendendo com o seu negócio e firmar um modelo, né? Acho que foi esse o nosso desafio, né? 3 anos. E foi grande, gente. E, assim, é muito interessante a gente falar sobre isso. Eu agora acho que eu vou citar o Alexandre em todas as conversas que eu tiver, porque ele falou assim, a loja é viva. Ele falou no treinamento que a gente fez da Indiana. E eu trouxe isso para o empreendedorismo, ele é vivo. Então, todo dia muda a regra do jogo. Então, assim, a gente começou, né? Quando a gente foi iniciar essa jornada, era uma loja virtual. Exato.
E me conta, como é que foi esse desdobramento? Ai, bom, você sabe melhor que eu, mas vou contar com a minha voz aqui. A gente começou querendo, né, ter uma loja virtual dedicada a marcas independentes. A gente queria ter 20 marcas, lançamos com 52, graças à senhora aqui da minha frente. Vendendo projeto. Que é a host do podcast. Nós já entregamos um jabá aqui, graças a ela, esse sonho ficou maior. E quando a gente botou essa loja no ar, a gente descobriu que mais do que um negócio, a gente tinha uma causa. A gente estava movimentando uma indústria que ninguém tinha dado a atenção devida. E nesse imbróglio da indústria, não era só vender o produto para o cliente final. A gente foi ampliando a nossa visão. A gente percebeu que não bastava vender o produto, que o fundador daquela marca também precisava de amparo. Que a loja digital qualquer um podia ter. Uma loja física era uma experiência muito além. Isso num pós-pandemia, que era super complexo, né? Porque a gente lançou uma loja no pós-pandemia, bem louca, né? Gente, assim, se pegar o mapa nosso de empreendedorismo, né? Você vê, assim, um caminho que você fala assim, meu Deus do céu, como é que elas saíram desse labirinto? E como a NRF falando, é o fim das lojas é o fim físicas. Das lojas. Aí tá, gente, nós vamos lançar uma loja física. Nós vamos lançar uma loja. Ai, gente, custa caro, vamos. Amo. O pessoal olhando pra gente. Aquelas meninas vão lançar uma loja. Tipo assim, isso. Alguém avisa? Alguém avisa. Mas é muito doido, né? Porque às vezes a gente não olha o racional todo por trás, mas a gente tem uma crença forte, né, e vai pra cima. E no fim do dia, a loja física de fato era a tangibilização do nosso conceito. Porque a gente criou um negócio que chama belong, que é pertencer. Difícil você gerar relações puramente digitais, né? Se você pertence verdadeiramente a algo, você quer ver, você quer ouvir, você quer sentir, você quer cheirar, você quer abraçar. Você quer pegar. Você quer pegar. E foi isso que a gente levou para a loja física, né? Então, não vamos ter uma loja física, nós vamos ter uma casa, né? Não basta ter um lugar, a gente tem que ter 4 espaços, a gente tem que ter um café, porque se você pertence, você toma um café, você se sente acolhida. Tem que ter um lugar que a gente chama até hoje de discovery, né? Que é o ambiente de descoberta. Tem que ter um jardim, tem que ter... Aí a gente viajou e foi até o próximo nível que falou, não, então pera, se é para disruptar, a gente não tá brincando, a gente não brinca em serviço, vamos fazer logo um laboratório que você cria seu batom. Foi esse nível de surto, numa cadência inimaginável, mas mais ou menos assim. Não, né? E assim, um projeto gigantesco. Gente, esse projeto, ele era imenso, ele é imenso, porque ele é um polvo, né? Opa, até bati no microfone, empolguei demais. Ele é um polvo, ele tem muitos braços e desdobramentos e que a gente foi construindo essas trilhas e tudo dá muito trabalho. Gente, nós somos uma startup ainda, se parar pra pensar. Somos. Uma equipe extremamente reduzida. O caixa que um dia você chora, no outro dia você tem depressão, no outro dia você levanta. Chora de novo. Né? E não é dizer, falar assim, elas não estão fazendo dinheiro. Não, gente, mas é porque tudo que entra, a gente reinveste para tornar um outro braço uma realidade. A gente não tem limite. Esse é um problema nosso, a gente não tem limite. A gente não tem limite. Mas você sabe que essa coisa de a gente não ter limite... E só pessoa sem limite faz o impossível, Sim, né? inova, né? Exato. Inovação é uma coisa pra louco, né? É muito doido, assim. Realmente, a gente tem muita paixão pelo que a gente faz. E aí, é o que você falou, a gente descobre um braço novo, a gente não consegue não aportar. Porque a gente, na verdade, está tentando resolver problemas. Então, o problema que a gente identificou era essas marcas não chegam no consumidor final. Daí, quando a gente fez chegar, a gente falou, mas peraí... Ele chega no consumidor final, mas ele não sabe conduzir um negócio. Tá bom, ele não sabe conduzir um negócio e ele precisa de visibilidade. E aí, a coisa foi virando esse polvo que é hoje o ecossistema da Belong, né? Maravilhoso. Tem tudo, gente. Tem loja física, digital, tem instituto, universidade... expedições, marca própria, marca cast. Marca assinatura, marca cast. Assinatura, marca cast, tem tudo. Não, e sabe o que eu acho interessante? Bom, tem 2 coisas. Uma que eu quero que a Simone conte, porque eu acho que é um marco até hoje na história da nossa empresa, o que foi o lançamento da nossa loja física. É uma loucura, né? A gente pensa muito grande, mas a gente muito doida, porque primeiro que a gente resolveu fazer uma loja e aí a gente resolveu restaurar o lugar. Não é que a gente, assim, vamos restaurar.
acho que a gente não restaura nunca mais nada na vida, Você né? tá louco. Nunca mais. Porque, assim, o trabalho de você restaurar uma história, ele é altamente trabalhoso, obviamente, e muito custoso. Então, assim, o projeto saiu 2, 3 vezes o que a gente imaginava gastar. Então, acho que esse foi a primeira coisa. Quando a gente foi lançar esse projeto, e ele consumia muito dos nossos esforços também, era muito da nossa alma, né? Não podia ser um lançamento qualquer. Não dá para chamar um grupinho dos amigos a fazer um café, lançar um negócio. Não! A gente chegou e a gente desenhou um lançamento. Parou Oscar Freire. A gente parou Oscar Freire. A gente falou assim, não vai ser o lançamento da loja, vai ser o Orange Day. A gente simplesmente fez uma coisa que até hoje eu me orgulho muito, mas... nossa, eu canso de lembrar tudo que a gente fez. A gente parou um quarteirão e a gente envolveu todos os lojistas do quarteirão nessa chegada da loja. Está chegando no bairro uma loja de marcas independentes, de empreendedoras independentes. A gente está destacando na nossa loja uma marca de uma fundadora preta que inovou nesse mercado. E veio uma artista, foi de Salvador, não foi? Veio uma artista de Salvador Pra pintar a parede. Uma artista, uma mulher preta que vende sua arte, que pintou a nossa loja. Foi a única intervenção que a gente permitiu. E a gente resolveu fazer um dia de lançamento, em que a gente vestiu o quarteirão de laranja e a gente colocou mais de 400 pessoas rodando naquele quarteirão o dia todo. E não era assim, qualquer pessoa. A gente trouxe todos os jornalistas, a gente trouxe formadores de opinião. Donos de marca. Donos de marca. Pessoas do circuito social de São Paulo, do circuito de Belo Horizonte. A gente fez um evento muito grandioso e muito plural, porque era meio doido mesmo. Era uma jornalista, uma influenciadora, dona de marca, a lojista, assim, um monte de gente. Foi inacreditável. Não, inacreditável. Você chegava, eu gosto de contar isso, você chegava, tinha um passaporte da beleza, então você ganhava o passaporte, aí você ia conhecer a loja, você fazia o cabelo no cabeleireiro, você ia jantar, almoçar, dependendo da hora que você chegava no evento. E tirava, levava o presente na outra loja. Tinha até sorvete sabor da Bilong. Cor da Bilong, que é um laranja, né? A gente corrompeu a sorveteria. A gente vestiu a sorveteria de laranja. Gente, muito doida, assim. Mas foi inesquecível. Acho que foi uma das coisas mais mágicas que eu já fiz na vida. Não, foi tão mágico. Assim, é muito bom contar isso, porque eu sempre falo assim, inovar é o seguinte, gente. Já bota essa daí. Quando você tem a ideia e é uma inovação, você é louco. Se der certo, você é um gênio. Então, se der errado, você segue sendo um louco, falido, endividado. E se der errado, todo mundo sabia, menos você. Porque daí todo mundo julga e fala, ai, tá vendo? Eu te avisei. Por isso que eu não faço. Eu não sou empreendedora da família. Olha lá, coitada. Ah lá, tadinha. Ah, bonitinha, eu sabia. Mas também, né? Mas também, né? A gente sabia que não ia dar em nada. Não, a gente sabia. Aquela gosta de ser a blogueirinha da família. Ah, ela gosta. Ela gosta desse negócio. Gosta de viajar. Gosta de viajar. Como é que o pessoal fala? Gente, a gente, com toda uma estrutura para dar voz, ampliar nosso negócio, reuniões em Paris, na Coreia, em Nova York, não sei o que, o pessoal... Pois é, mamãe e a Simone adora viajar, né? Mas gosta de viajar, né? Gosta de passear. Gosta de passear, circular. Ver as lojinhas delas, né? Não trabalha não, amiga. Trabalha a gente não. só viaja. E a gente lá, sofrida. Não, outra coisa que eu acho muito interessante, a Si, ela deve ter rido muito por dentro, mas quando eu não tô, ela ri por dentro. Quando eu tô, ela ri por fora. Então, vamos rir aqui agora. Inovação. Coloque na sua loja. Esse ano, você estava. Eu fui, eu vi. Inovação. Coloque na sua loja um café. Eu fui, eu vi. Eu olhei assim, eu falei... Oscar Freire, número 33, é isso? 38. 38. Oscar Freire, número 38. Vai lá ver o modelo de inovação que a gente lançou já tem 3 anos. No caso... Gente, é muito doido, né? Porque a pessoa sem limite, louca, disparada sem... A pessoa não sabe o perigo que corre. Mas, assim, é muito doido, porque ainda hoje a gente escuta nessas feiras de inovação recomendações de coisas que a gente fez há 3 anos atrás. A experiência. A loja é um lugar de experiência. Bom, o lugar mais bombado da nossa loja é o laboratório de batom, que não é sobre o batom, é sobre você criar algo... A experiência. Para chamar de seu. É o sonho do batom próprio. Exatamente. É o workshop, né? Praticamente você vive um workshop que você está desenvolvendo ali, né? A experiência mesmo. Então, é isso. Assim, é muito legal que a gente consegue
ver isso ainda como novidade é algo que pra gente já tá. Eu acho que a gente nasceu... o bom de você criar uma empresa nativo digital e nessa era é que tudo que o regular tem que inovar, você meio que já nasceu dentro. Aí você tem outros desafios, né? Que é fazer o trivial. Né? Exatamente. Não, e assim, eu acho até interessante, porque outro ponto, que foi inclusive pauta do meu painel lá no pós-NRF, que é comunidade. Esses tempos agora, a gente combinou, falou assim, me dá a senha do Instagram, que eu quero de vez em quando aparecer louca, perigosa, como diz a Gabi. Eu quero aparecer louca, perigosa. E aí eu aproveito e apareço lá no Instagram. E ela resolveu, muito bondosamente, me conceder a senha. Na hora que eu entrei lá, eu fiquei impactada com o volume de mensagens que a Belong recebe, com o engajamento nos stories absurdo. Porque assim, gente, uma coisa, sou eu, a Simone, a Ju, engajar, tá? Porque a pessoa tá engajando com uma outra pessoa. E no fundo, ela quer saber fofoca. Ela quer saber. E ver look do dia. O post mais bombado é o pé do Marcelo pintado, né? Nossa senhora. O post mais bombado é o Saulo no balanço, querendo dar uma balançada nas ideias. Nosso CFO, inclusive. Hoje é aniversário dele. Eu sei, querida, já tá rolando. Já tá rolando. Comemorações aí nos grupos, é que você não viu ainda. Maravilhosa. Então, e aí, voltando aqui ao nosso ponto, me perdi aqui, que eu fui falar tanta conversa fiada. Gente. Lembrei. Nossa Senhora, gente. Pula essa parte, mas tá tudo certo. Engajar com outra pessoa é muito natural pra gente. A gente engaja até pra dar um apoio moral naquela pessoa ali, né? Nossa, como você tá bonita, no fundo você nem pensou isso, mas tá tudo certo. Engajar com uma empresa, gente, engajar uma empresa na internet é um desafio desafiador. Grande. Porque as pessoas não engajam com empresa. Porque elas até pensam assim, esse povo só quer pegar meu dinheiro, não vou engajar. A Belong é engajadíssima. Porque, no fundo, a Belong é uma causa. É um propósito, é algo muito maior. Então, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? As pessoas conversam com a empresa o dia inteiro. Né? Eu até falei com a Cia, falei assim, que a gente revezou alguns stories, eu vou responder, você responde. Porque é tão pessoal o tom que a gente dá para a Belong. É uma relação de intimidade ali com a comunidade. As pessoas perguntam, eu fiquei horas conversando com uma pessoa, falando assim, mas você acha que essa base é melhor? Você acha que aquela vai dar melhor? Depois eu achei, gente, juro, o surto foi tão grande que eu achei que eu estava falando no meu Instagram. Porque a pessoa estava ali pedindo a cor da base, e aí eu comecei a tirar foto da minha base para mandar para aquela pessoa. E falei, olha, eu gosto dessa, a minha cor é o 3. Mas tá. Então, a Belong, ela construiu uma comunidade. E eu queria que você falasse pra gente o que você acha que foi a diferença entre a Belong e as outras empresas que têm esse desafio de construir a comunidade. Porque foi natural, né? É maluco, porque eu acho que nesse caminho que a gente errou e acertou e enfim, percorreu, tem uma coisa que todo mundo que passou pela Belong e emprego é isso, né? É uma parte da sua jornada, né? Tem que fazer sentido no seu caminho de evolução pessoal, né? E profissional. Mas tem uma coisa que todo mundo que passou pela Belong fala, cara, a Belong tem um negócio único que parece... magnético. Parece que você entra nesse universo, que você se torna parte daquilo que você está defendendo. E eu acho que a nossa comunidade tem um pouco disso também. Acho que ela vive um pouco das emoções que a gente implementa ou sente naquele negócio. Não é mais só sobre o comprar e vender. Acho que quando você abre um negócio, e empreendedores sabem bem disso, durante muito tempo você aposta naquilo. Você paga para vender, você paga para fazer um negócio, você paga para abrir uma empresa. Não chega a te dar, né? Tipo, não dá lucro no dia seguinte. E aí, quando você faz essa escolha, você está fazendo uma escolha emocional, você está fazendo... existe muita expectativa. E eu acho que na Belong, para além dessa expectativa, tem muito propósito. Então, assim, a gente acredita, a gente vive aquilo. E quem está trabalhando, outra coisa que a gente escutou nas NRFs da vida, escuta milhões de anos, mas mais um ano falou, cultura corporativa. A pessoa que trabalha com você, ela precisa viver aquilo que a sua marca implementa. Isso sempre foi vivido por quem estava com a gente. Às vezes de maneiras distintas, né? Às vezes o emocional vai tão forte, né? As emoções têm isso, de virar até tóxico, de virar, tipo assim, gente, eu gosto demais disso que eu fico com raiva se a pessoa não gostar. Tem essas nuances.
Então, eu acho que a Belong, ela sempre foi muito personificada. E eu acho que ela entrega um pouco da gente. Sim, dessa E, assim, paixão, né? Eu vejo a gente ali. Também Eu vejo a gente emocionada com uma marca indo bem. Eu comemorando, vejo, comemorando. Ela tem uma alma. E isso não só os clientes falam, como quem passou pela nossa jornada fala, cara, é uma coisa muito louca, eu trabalho em outra empresa, mas não é a mesma coisa. Não é aquele... no bem e no mal, né? Porque as emoções, elas são boas e... Elas são fluidas, Elas né? são Elas fluidas, podem se né? manifestar de qualquer forma. Exato. Então, assim, é realmente um corpo vivo. Eu também sinto que é isso. Assim. E tem um episódio muito marcante na história da Belong, acho que eu nunca falei isso pra si. Como eu vim da indústria, a gente é muito acostumado na indústria você ter movimentos em que você precisa quase uma guerra. Você vai falar assim, gente, junta todo mundo aqui. Nós temos uma produção enorme com uma data X. Então, ó, tá aqui, é um exército, marcha todo mundo e pá na máquina, aquele negócio tudo. Na Belong, a gente viveu isso. A gente viveu. Quando a gente tinha que levantar os cadastros dos produtos. Lá no início, nós precisávamos alimentar nosso site. A nossa meta era 30 marcas, a gente conseguiu 52, ou seja, a gente tinha o dobro do trabalho que a gente aprovisionou para uma equipe. Exato. Né? E um prazo, porque a gente precisava lançar o site, a gente precisava fazer as coisas acontecerem. Eu me lembro de uma reunião que a Cia abriu e ela falou assim... Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, vamos lá. Do diretor da empresa, eu, as fundadoras, todo mundo desceu para o chão de Belong, né? Digamos assim. E todo mundo foi cadastrar produto. E eu me peguei numa coisa assim. Depois, eu já tinha, sei lá, 16 anos de carreira, uma coisa nesse sentido. Eu me peguei, assim, aprendendo a cadastrar um produto no site. Gente, para quem não sabe, eu tenho dificuldade danada com tecnologia, com coisas, assim, digitais. Para mim, entrar no Drive, pegar um, não sei... Pelo amor de Deus, já me dá outra coisa para fazer. Eu parei tudo que eu estava fazendo e falei assim, eu quero cadastrar produto e eu vou cadastrar produto, porque eu não sou diferente de todo mundo que está empenhado aqui. E na época que a gente estava pondo marca para dentro, eu lembro que a gente tinha uma reunião e era uma reunião assim... Diária. O projeto está aqui, a gente precisa, quantas entraram, porque a gente tinha um time para entregar. E eu achei fantástico a forma como todos nós entendemos a importância e fomos cada um cumprir sua tarefa. Né? Foi legal, né? Demais! Nossa, a gente esquece faz tempo, mas era bacana porque a gente realmente entrou numa cadência que a gente tinha uma reunião todo dia e era assim, então, marcas que estão na fase do não sei o quê, fulaninho, 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 fulaninho. Eu já passei para a próxima, era tipo um tracking diário dos estágios de cada marca. Era daily. Era daily. E era legal, porque assim, nessa época a gente estava com uma equipe extensa, um job absurdo para nossa equipe. Nossa! E nós vencemos no prazo, né? No prazo, foi muito orquestrado, assim, aquilo foi muito legal mesmo. E nunca mais a gente precisou, foi um esforço, assim, nunca mais a gente precisou nisso, né? Que a gente se esforçou para fazer o cadastro, e é o cadastro que seguiu mesmo na nossa migração de plataforma e tal. Ou seja... Foi 10 de 10. Né? Porque senão a gente tinha que voltar a refazer tudo e tal. E foi legal, né? Eu acho que foi um super trabalho de equipe ali. E também serviu pra gente entender. Porque às vezes a gente fica preso na sua tarefa. Você não sabe o quanto você impacta nos próximos, né? E aí é fácil falar assim, poderia ter feito não sei o que, não sei o que. Por que não fez? Cara, vem fazer. Vem fazer, gatinha. Vem ver a complexidade, que é muito o que a gente passa também com rede social, né? E aí eu queria, antes de entrar aqui, que eu tenho várias perguntas, que são perguntas que as pessoas mandaram para você. Você vai ser surpreendida com a sua audiência. Ela é famosa, Brasil! Ai, Brasil, nunca tive isso. Tô emocionada. Olha, você quer mandar um beijo pra quem? Ai, menina. Minha mãe, meu pai, você. Você pra mim? Só 10% da audiência vai entender isso. Se você não mandar um beijo pra mim, eu fico chateada. A gente tem aqui as perguntas, então, da audiência. Nossa, chique, hein? Chique. Perguntas para a Simone Sanches. Mas eu queria que você falasse um pouquinho... gente, para quem não sabe, né? E para quem sabe também, a Simone é a líder dessas empresas todas que estão ali com ela, né? Nós todos reportamos a ela, né? Trocamos muita ideia. Eu fico muito feliz porque a gente troca muito, né? A gente até brinca, nós duas, a gente fala para os nossos outros sócios assim, reunião para nós não precisa. Existe. Porque a gente fala o dia inteiro e a gente se apoia muito. A gente criou essa relação. Mas os outros sócios precisam ter reporte do que está acontecendo na empresa. Então, a reunião é para eles, né? É verdade. E eu queria fazer uma pergunta que não estava no script, mas é uma pergunta minha para você. Como que é essa relação entre mulheres
sócias, dividindo palco, com perfis semelhantes, Verdade. né? Que você aprendeu com essa relação? Porque eu acho que todo mundo pensava assim, elas vão brigar, não vai dar certo, elas não Tá vão todo mundo conseguir. pensando até hoje. Tá todo As mundo pensando, apostas nós vamos são acabar aí. com essa expectativa. Gente, nossa, acho que é a pergunta mais legal, porque tem isso das pessoas estereotiparem as relações femininas e as relações como um todo entre pessoas que têm competências semelhantes. Então, assim, não. Aí duas, não. Como é que elas vão viver? Porque, pô, as duas gostam de palco, as duas gostam de viajar, né? Né? Isso é a preferência da casa. Isso é preferência da casa, a gente entrega. Então, assim, como é que vai ser isso, né? E eu acho que as apostas eram todas assim, em algum momento vai dar ruim. Vai separar. Vai dar ruim, elas vão ficar puto uma com a outra, tal, não sei o quê. E, assim, eu acho que... obviamente, a gente passou por momentos muito difíceis, você sabe disso, né? De a gente precisar se apoiar e tudo mais. Mas eu acho que tem 2 pilares que sustentam aquilo que a gente criou. Um é a gente ser muito parecida, mas a gente ter habilidades complementares. E a gente não ter problemas em reconhecer que o outro faz isso melhor. Então, assim, a Amanda é uma pessoa absolutamente empática, ela cativa a audiência, ela move mundos, ela faz isso melhor do que eu. Então, assim, se eu tiver que escolher entre ela e eu para fazer isso, eu vou escolher ela para fazer isso, porque ela faz isso melhor que eu. E a hora que você reconhece isso, você torna outra pessoa uma fortaleza. Porque daí você fala assim, cara, eu não preciso ser tão boa nisso, porque eu tenho a Amanda. Ela vai fazer isso bem. Então, Agora, se precisar de somar e subtrair, tem que ser com a Simone. Porque a Simone, além dela ter essa parte que ela tem da audiência, do domínio da palavra, ela tem uma parte numérica, estratégica, para falar com fundos, com VC, que eu já não tenho. Mas é isso que é legal, porque daí eu me permito focar, porque quando você nunca vai ser bom em tudo. Que bom, né, também? Ainda que bom, né? Você nunca vai ser bom em tudo. E o melhor, eu acho, é você ter pessoas que te complementam. E é muito doido, porque a gente se encontrou nessa complementariedade. É óbvio que várias vezes a gente chega em coisas que a gente não sabe qual é o caminho. Às vezes a gente acha que está indo pelo lado errado, que a gente tá errado uma com a outra. Mas eu acho que a gente vai modulando e construiu. E a gente estabeleceu uma relação complementar. Então, assim, uma relação complementar em que eu não preciso ser boa 100% naquilo que você e eu posso ser melhor naquilo que eu sei que não é teu ponto forte, então melhor, porque eu vou, assim, como é que a gente soma, né? Então, acho que a gente desenvolveu isso, mas o pilar é esse de você entender que você não vai ser boa em tudo e que existem pessoas que vão fazer melhor que você e tá tudo bem, e você consegue lidar com isso, reforçar o teu ponto forte, mas principalmente você fechar os olhos para o que está acontecendo fora. Porque as pessoas o tempo inteiro estão apostando contra. É uma coisa muito maluca, mas parece que o universo conspira. E aí vem recortes que você tem que barrar. Você falou uma coisa, uma vez que a gente estava voltando de uma viagem, você falou assim, eu escolhi, e não tinha nada a ver comigo, era uma outra coisa, eu escolhi ver desta forma, e eu vou seguir vendo desta forma, porque senão eu vou enlouquecer, porque senão eu vou ser um recorte do que as pessoas estão vendo, e assim, é minha escolha, não sei se está certo a minha visão, eu escolhi e eu vou ficar aqui. Então, assim, sim, eu vou fechar os ouvidos, eu vou fechar o meu celular, eu vou trancar as mensagens, porque eu não quero ouvir, porque essa é a minha escolha. Então, assim, ser empoderado a ponto de fazer essa escolha, tem muita segurança. Então, assim, eu acho que problemas sempre vão existir em todas as relações, sejam elas de matrimônio, comerciais e tudo mais, mas eu acho que a gente entender os pontos, a complementariedade, respeitar e falar abertamente. Porque daí não fica o mal resolvido. A gente fala muito. A gente fala muito. E também, sabe uma coisa que eu estava pensando nesses dias? Eu acho que quando a gente se conhece... gente, todo mundo me pergunta isso. Por que você e Simone resolveram lançar... Não. A ideia foi da Simone, ela foi idealizadora do projeto, ela me deu a oportunidade de entrar com ela, mas a Simone não me conhecia antes, né? Então, quando eu vejo lá atrás e eu vejo hoje, eu entendi que a gente foi construindo tijolinho a tijolinho uma relação de confiança.
que não existia antes. Então, lá no início da Belong, às vezes alguma pessoa ou outra conseguia entrar nessa relação com facilidade. Porque se o elo não é forte e ele não tá ali selado, as pessoas vão entrar. Porque é do ser humano, gente. Às vezes a pessoa quer fazer um comentário, às vezes ela tem consciência que ela está sendo maliciosa, às vezes não. E com as mulheres, infelizmente, acontece muito isso, né? Isso é uma tristeza que eu tenho de falar das mulheres, sabia? Eu não vejo o homem fazendo isso com tanta facilidade, quer jogar uma farpa, quer abrir para derrubar, né? Mas, enfim. Mas a partir do momento que você tá com aquela pessoa e você fala assim, olha, meu compromisso com você. Nós temos uma empresa, nós temos pessoas, nós temos propósito, nós temos produto. Então, como é que a gente fortalece esse elo de confiança? E foi isso que a gente foi fazendo, falando. Olha, eu gosto que fala assim, eu gosto que fala assado. Isso aqui me magoa, isso aqui não é bom para mim. Eu gostaria de que você estivesse mais presente aqui. Eu entendo que você não consegue estar presente ali. Então, essa eu acho que é um caminho bom, né? Um caminho bom, né? Até das expressões, né? Isso eu lembro, tem coisas que ficam no meu not to do. Tipo assim, não gosto quando você fala desta forma, porque eu interpreto assim, e isso dispara um gatilho em mim que é horrível. Cara, que bom, porque, tipo, eu não preciso falar daquele jeito, não sabia que a resposta era aquela, e vice-versa. Então, eu acho que eu particularmente, eu gosto das conversas, eu não evito conversa difícil. Eu gosto de tê-las, porque eu acho que o silêncio diz mais do que qualquer coisa e destrói mais do que qualquer embate que você possa ter. Você sabia que eu evitava muito, né? Eu parei... Assim, foi toda uma construção, mas o meu compromisso de não evitar mais de jeito nenhum foi muito a partir de uma coisa que você falou pra mim. Que você falou assim, não, eu prefiro que a gente converse, prefiro que a gente se estapeie, prefiro que a gente role no chão, mas que a gente siga juntas, do que depois lá na frente você mencionar isso aqui que aconteceu como uma mágoa que ficou no seu coração. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho tento ser aberta. Mas, no fundo, algumas conversas eu evitava até por não saber como fazer. Como conduzir, E depois que eu parei de evitar, eu ganhei uma clareza. A gente falou sobre isso, né? Eu ganhei uma clareza que é legal. Então, essa é uma dica, gente. Se você tem uma sócia, né? Às vezes você está assistindo esse programa aqui, você tem uma sócia, você está com dificuldade, ou você sente um distanciamento, ou uma dificuldade, abre uma conversa claríssima com ela, né? E eu acho que se permite ser vulnerável também. Assim, cara, isso não faz sentido nenhum, mas, poxa, toda vez que acontece, eu me sinto e eu acho que você está fazendo certo, mas eu não sei lidar. Às vezes é abrir uma vulnerabilidade, né? Eu realmente eu gosto de falar sobre tudo. Eu acho que você resolve. Tenho medo do silêncio, gente. Eu falo que eu digo, falo que eu digo. Eu falo para todo mundo assim, cara, eu não tenho medo do que quer que você vá me contar. Eu tenho medo de não saber. Do que você não me conta e faz nas costas, né? Porque não vai vai deixar de existir porque você não contou, né? Do que eu não vejo, do que eu não posso atuar. Exatamente. Muito bom. Vamos às perguntas para a Simone Bora, Sancho, manda Brasil. que daí eu tô... Gente, meu camarim. Quando fala de Belong, meu direct lota de marcas querendo estar na Belong. E a gente sabe, gente, a nossa loja, ela tem um coração do tamanho do mundo, mas o espaço físico é limitado. No caso. Então, infelizmente, né? A gente queria absorver mais marcas. Eu até acho que a gente está com um projeto... Deixa abaixo. Mas a gente está com um projeto de expansão. Muitos projetos, né? Vocês lembram do Polvinho. Mas as pessoas querem saber, afinal, o que a Belong olha quando ela seleciona uma marca para entrar? Bom... Assim como o nosso negócio, acho que a gente foi evoluindo o nosso entendimento do que funciona. Então, a gente percebeu que não coisas que a gente passou a falar para as marcas e que no início a gente não sabia como, né? Cara, eu não vou te colocar aqui só para você ficar feliz, porque não vai dar certo e depois você vai ficar frustrado e eu vou ficar frustrada e eu perdi tempo e você perdeu tempo. Então, assim, a gente... deixou de fazer algo se não fizer sentido, né? E a pergunta mas tá bom, Simone, o que faz sentido, né? O que a gente entendeu que no nosso ambiente faz sentido é você ter uma complementariedade de portfólio. Então, assim, não adianta. Poxa, só tem marca de batom vermelho. Não adianta, você vai canibalizar. É da vida. Não vou conseguir trazer a quantidade de demanda para batom vermelho que eu tenho de oferta. O cliente vai escolher. No fim, vai vender no fim, vai canibalizar.
Então, assim, o que a gente pode trazer que seja complementar à jornada de compras? Eu saí de lá, eu não tenho acessório. Preciso de acessório. Eu preciso de uma marca de acessório. Que seja complementar. Eu acho que o primeiro ponto, né, até antes disso, né, como a gente se posiciona como um lugar de aceleração de marca independente, obviamente esse é um dos critérios, né? A gente preza pelo empreendedor raiz. Eu estou dizendo empreendedor que, de fato, né, pelos negócios que são fruto de empreendedorismo. Esse é um dos pontos. O segundo é, o que você oferta, conversa com a nossa comunidade, conversa com os nossos valores, porque dependendo... E conversar com valor não é só o produto, é a tua essência também. Mas eu faço um produto ótimo, limpo, vegano, maravilhoso, todo compliance, com tudo que é lindo, mas enquanto personalidade, enquanto pessoa, você pratica coisas que destoam nos nossos valores. Isso a gente soube muito rápido. Eu costumo dizer, e você vai se lembrar disso lá do começo, a gente não sabe o que vai dar certo, mas a gente sabe certeza o que vai dar errado. Sim, sim. O don't era muito claro pra gente. A gente tinha, inclusive, a empresa nem existia, a gente tinha slide de don'ts. Então, a gente sabia, a gente identificava que não ia funcionar. E a questão de valores é a primeira, né? Tanto pessoal, profissional, como propósito. E depois disso, vem o estratégico, a complementariedade de portfólio, a audiência que aquela marca fala, o quanto ela agrega de valor na correlação das comunidades. É uma marca que tem uma voz única para uma determinada comunidade. Posso parar só um minutinho que ligou meu som aqui? Pode. Desculpa, a tecnológica. Eu escutei daqui. Você escutou o caranguejo? Desculpa, gente. Desculpa. Você dá uma palma só pra gente ter um clipe lá? Então, acho que quando a gente avalia uma marca, a gente está avaliando também tecnicamente, complementariedade de portfólio, quanto ela agrega enquanto comunidade, quanto valor, ou seja, como é que a gente mantém aquilo tudo ativo. Isso no processo de entrada. Depois vem uma análise de performance. E os indicadores de performance não são. Isso foi outro paradigma que a gente teve que quebrar. Porque quando você entra num varejo, teu principal indicador é venda. E a Belong não é o lugar de varejo, venda. A Belong é uma curadoria de marcas. É como se fosse uma galeria em que a gente apresenta isso para o mundo. Então, tem uma função de visibilidade, de autoridade, de apresentação que é muito mais importante do que a relação comercial. Porque se você curtiu aquele produto que você não acessar, você vai estabelecer uma relação com a marca. Esse é um paradigma que a gente tenta deixar claro para as marcas até hoje. Olha, a relação que o consumidor estabelece com um produto ou com uma marca é com a marca. E a gente é o portal que faz com que esse encontro aconteça. Então, você tem que interpretar, aí vem para aquela interpretação mais moderna do ponto de venda. O ponto de venda, nem de longe, é mais o ponto de venda. Ele é o ponto de contato, de experiência. Porque vender, se eu tiver comprada contigo, eu vou comprar digital. Não preciso. Agora, se eu tiver uma dúvida, eu quero sentir, eu quero cheirar, eu quero ver, eu quero saber se é real, eu quero tocar. Aí o ponto de experiência entra. Então, eu acho que, assim, resumindo, para tentar responder essa pergunta, são vários os aspectos que a gente olha. Mas, sem dúvida nenhuma, alinhamento de valores, de visão de mundo e a complementariedade de portfólio e comunidade são os elementos cruciais dessa seleção. É maravilhoso você falar isso. E eu achei muito interessante, porque lá no início, gente, a gente foi muito questionado por investidores, né, que olhavam para o nosso negócio e falavam assim: uai, mas a pessoa entra aqui e compra no site da marca. Como é que vocês vão ganhar dinheiro? Né? Você lembra? Gente, todo mundo questionava isso, gente, porque, de fato, às vezes o site da marca pode estar tendo alguma ativação que aquela marca não consegue trazer para o nosso, por markup, por estratégia, enfim. E eu me lembro de nós duas respondermos assim: não tem problema. Se a pessoa entrou aqui, conheceu a marca, a nossa função, o nosso propósito é dar palco às marcas independentes. A gente nunca falou que a nossa função é bater venda e vender mais que a própria marca. Né? Pode acontecer? Pode acontecer porque hoje a gente tem uma estrutura. Porém, não é o nosso objetivo canibalizar a marca.
Nosso objetivo é ressaltar aquela marca, é trazer ao palco, é dar o awareness, é apresentar a nossa comunidade, é ela ter um ponto físico onde ela pode se expor na sua melhor performance, né? É dar a mão ali no BIM. Então, o nosso compromisso com todo mundo que apoia o nosso projeto, com a nossa existência, não era prioritariamente eu quero vender mais, eu quero... Não, o nosso compromisso era dar palco, era trazer à tona. E isso a gente tem visto, e eu fico muito feliz, a gente está vendo os donos de marca independente subirem a palcos grandes. Nossa! E falarem de seus negócios. Coisa, gente, que eu demorei 10 anos para conseguir fazer no meu negócio, tá? Subir a um palco grande e estar ao lado de pessoas mais maduras no mercado falando. Isso é uma grande oportunidade, né? Que a gente tem visto se realizar. Como é que você se sente? Eu acho que aqui tem dois aprendizados. Um para a audiência na questão do empreendedorismo, né? A gente queria ter um negócio, a gente montou. Na hora que a gente vai monetizar, acontece isso. Simone, mas eu vou fechar minha loja. Por quê? Porque a pessoa vai na minha loja, experimenta e compra no outro. Se você fechar a tua cabeça para aquele modelo, realmente, você tem que fechar. Não monetiza. Agora, se você entender aquele comportamento e pensar diferente, que foi fato que aconteceu com a gente, você entende que você tem um outro valor a agregar. E a gente desenhou muito o nosso modelo de negócio para poder monetizar em cima desse propósito. Porque se a gente quisesse ser uma loja de varejo, a gente não ia conseguir competir com os gigantes, porque eu estou com marca menor, com margem apertada, e eu não tenho a grana que os caras têm para gerar fluxo. Não adianta. Então, assim, a gente adequou o nosso negócio à realidade que a gente via. Eu acho que aqui tem um maior aprendizado de empreendedorismo. Se o modelo que você desenhou falhou, você tem duas opções. Ou você encerra, porque você não vai trocar o modelo, ou você cria outro modelo para funcionar dentro do resultado que você teve. Foi exatamente assim que a gente fez. E aí, quando a gente olhou para esse lado, abriu uma outra porta. A gente falou, não, realmente, se o meu objetivo é dar palco, eu não monetizo através da compra e venda, eu vou monetizar através dessa prestação de serviço que eu faço. E aí, foi a hora que foi o nosso tipping point. A gente mudou e hoje a gente vê isso na prática. A gente vê fundadores que criaram marca há 2, 3 anos subindo a palcos para falar com 4.000 pessoas. Exatamente. E assim, Isso nós estreitamos... E é uma grande vitória. Você sabia, né? Quando eu vejo as meninas palestrando, os donos de marca, tendo espaço para falar de suas marcas e tal, eu fico super emocionada, porque é um atalho muito grande. É um atalho muito grande. E hoje as pessoas, elas não entendem que lá atrás a gente teve que capinar esse mato todo para hoje a gente ter esse espaço e nós estamos cedendo isso e trazendo as pessoas junto com a gente, né? Então, eu acho que a Belong, eu sempre falo isso com a Simone, gente, quando eu olho para a Belong, eu fico... E a pergunta do investidor que você colocou, ela é absolutamente válida. Porque lá atrás, o ponto dele era assim, tá bom, achei lindo o que você faz, abre uma ONG linda. Porque o que você está fazendo é uma ONG. É muito fofo. Quantas vezes a gente escutou isso? Não, eu escutei recentemente. Não, mas então, vocês não têm um modelo de negócio? Não, linda, a gente trabalha... Vocês não fazem para ganhar dinheiro? Então vocês são, né... Resolveram fazer algo de bom para a comunidade e tal. Não, peraí. Existem as ONGs, sim. Existem os modelos sociais. O BIM é isso, ele é uma non-profit. É um non-profit, exatamente. Existe... Mas existe como você mudar o modelo para monetizar em cima de um propósito. É essa, inclusive, a definição de um negócio econômico-social. O negócio econômico-social não é um negócio que não dá dinheiro. Mas vocês estão fazendo um ONG. Então, a gente não tem uma ONG, a gente tem um negócio. Agora, as formas de receita do nosso negócio mudaram a partir do momento que a gente percebeu qual era o valor que a gente entregava e como a gente monetizaria aquela entrega para manter o negócio vivo. Qual é a dor que a gente resolve para esse mercado? Qual é a dor que a gente resolve? E, assim, qual é a forma que eu cobro, né? Porque se eu tenho um negócio, precisa gerar receita, precisa pagar conta, pagar boleto. Para pagar boleto, precisa gerar receita. Para gerar receita, eu preciso cobrar. Então, qual é o modelo que eu monetizo? Então, isso é muito importante destacar, porque o que o investidor colocou para a gente lá atrás é genuíno. Assim, tá bom, entendi. Como é que vocês vão monetizar esse negócio? E a resposta hoje mais madura que a gente daria é... A gente desenhou o nosso modelo de negócio e adequou ele para a necessidade que a gente via, que a gente atendia,
para gerar a receita que a gente precisa para manter o negócio de pé. Exatamente. Então, E não é uma um povo, né? E é muito interessante. Teve uma pessoa, né, que até a VP lá do nosso instituto, ela entrou na loja, conversou com a Cia e falou assim, você tem um modelo de impacto social. Aquela frase dela foi um pouco da representação de tudo que a gente tinha pensado lá atrás. Porque, assim, é de impacto social. Porque você empreender raiz, sem grana, sem suporte emocional, fazendo tudo ali do zero, né? Pegando o boi pelo chifre, literalmente. Total. Gente, é uma jornada solitária. Então, a Dolorosa. criação do BIM vem muito em cima disso. A gente falou disso ontem, né? E eu queria que você falasse um pouco do BIM para nós. Apresenta o BIM. Nossa, acho que a nossa iniciativa, assim, mais... É o que a gente... não dá para falar o que é mais apaixonado, porque a gente realmente é apaixonado por tudo. Mas de novo, a evolução do modelo, né? Então, se eu quisesse ter uma loja de cosméticos, a gente teria fechado. Esse é um ponto. Então, se a gente tivesse predisposto a só vencer no modelo que a gente desenhou, talvez a gente tivesse encerrado também. O que a gente entendeu é que existiam caminhos diferentes. E o BIM é isso, né? Então, quando a gente se viu nessa jornada, e a gente brinca do revezamento de surto, apoio psicológico e tudo mais, porque é basicamente isso, é o CAPES da beleza, né? Centro de apoio. Opa, vem mais um podcast por aí. Vem o CAB. O CAB é o centro de apoio. A beleza. A gente entendeu que existia outra coisa que a gente resolvia, porque as pessoas queriam estar com a gente, falavam assim, nossa, mas quando eu encontro com vocês, quando eu saio de reunião com vocês, eu fico tão mais feliz no meu negócio, eu fico crente que o meu negócio pode dar certo. Foi aí que a gente falou, cara, a gente precisa criar um instituto dedicado ao empreendedorismo independente, ao empreendedor independente, capaz de entregar coisas que a Belong, como formato de negócio, não vai entregar. Porque a Belong, ela pode te apoiar como loja, ela pode te apoiar como negócio, ela pode te dar visibilidade, ela pode te estreitar relações, mas ela ainda não pode apoiar como que você gerencia o seu negócio. Foi aí que nasceu o BIM. O BIM veio com a ideia de criar um instituto para apoiar esse empreendedor. E aí, não só eu ser o palco, que era o nosso objetivo de início, eu vou te ajudar a preparar o espetáculo. Porque se eu for o palco para um espetáculo ruim, cara, eu tô desperdiçando meu esforço. Escalando o problema. E eu escalo o problema. Entendeu? Então, como é que você faz esse espetáculo ideal para que a sua audiência goste, para que ela consuma, para que você cresça? E aí, sim, o palco foi dado de maneira, né, válida. E o Instituto nasceu com esse objetivo, preparar esse empreendedorismo. Mas preparar de uma forma... Simone, mas existem milhões de lugares que preparam empreendedores. Eu acho que tem muitas opções. Eu acho que o que a gente criou com o BIM foi uma comunidade especializada dentro de um segmento. Gente, quando você resolve criar uma marca de moda, você pega a tua mãe, você costura... Não consigo mais falar blusinha, tá? Ela falou brusinha pro resto da vida. Você faz umas brusinhas em casa. E aí você bota para vender. Aí vendeu, você vai mais umas brusinhas. Aí... É uma coisa que você tem um tubo de ensaio. Beleza? Não. Se você for produzir uma coisa, você não bate no liquidificador de casa. Você precisa contratar uma indústria. Então, você precisa lidar com a Anvisa. Você precisa lidar com a Anvisa. Começa que, tipo, na moda não tem uma agência regulatória para ver se o P é P. Até hoje, que número você usa? P, M, G, double G, depende, né? Então, assim, até hoje a gente sofre disso. Na beleza tem uma agência regulatória, tem um padrão. Então, assim, não é brincadeira. E aí, a hora que você começa nisso tudo, você precisa de muito mais apoio, né? Então, a gente resolveu que não era só sobre empreendedorismo, era sobre empreendedorismo de beleza. E era uma didática que a gente gosta muito, a gente deu um nome para isso, que chama Entrepreneurship Run, que é um modelo que você aprende enquanto você empreende. Por quê? Porque, gente, não dá para fazer aula de faculdade. Senta aí, eu vou te ensinar como fazer precificação de produtos quando você já criou um produto, quando o seu dinheiro está acabando, quando o seu caixa está esgotando e o seu produto está vencendo. E o seu emocional já está E o seu emocional está na lua. E tá todo mundo dizendo que sabia que você ia dar errado. Então, assim, não dá para eu virar para você e fazer aula de faculdade. Dá para eu virar para você e fazer o seguinte... Qual é o teu problema? Como é que a gente vai resolver? De um lado eu te ensino, do outro lado eu pego na sua mão. E é assim que a gente faz no BIM. Essa metodologia tem 2 pilares. De um lado a gente diz, olha, precificar é assim, tá bom? Agora, você errou a tua precificação, você vai para um hot seat para alguém te ajudar a consertar. Gente,
É tão valioso que ainda tem o Hot Seat, né? Que Tem. são as mentorias que você dentro do programa pode acessar. Resolve um problema junto. E, sobretudo, grupo, né? Ontem a gente estava falando, eu até falei no podcast com a Ju, mas acho que vale ressaltar a importância de você achar seu cardume. Nossa, demais, Porque, né? assim, você nada e você é compreendido, e você é abraçado, e você divide contato. Outro dia eu achei incrível lá no grupo, uma pessoa falou assim, estou precisando de uma gráfica. Gente, supitou gráfica de tudo enquanto é lado, né? Antigamente, aqui em Minas tem um grupo maravilhoso que foi fundado pela Ju Demasi, que é uma pessoa espetacular e que tem um pouco dessa função. Mas com o viés que a gente fala no BIM, que é muito mais íntimo, porque ali as pessoas estão dividindo muitas vulnerabilidades, é um grupo menor e tal, enfim. Eu fiquei chocada com o nível de suporte que as pessoas deram para uma pessoa buscando uma gráfica, porque antigamente o pensamento era o contrário. Eu custei para desenvolver uma gráfica boa. Não eu vou vou passar para ela, ninguém. porque amanhã ela pode ser minha concorrente. Então, é uma coisa que eu falo que a gente disruptou até o mindset do divide, não para com isso, né? Uma pessoa dividiu a história dela outro dia, todo mundo se movimentou, a gente arrumou uma collab, um puxadinho, eu falo que a gente arruma uma confusão com todo mundo, né? Uma confusão boa. Então, isso alegra meu coração. Isso realmente é uma coisa que é para além, né? Como a gente fala. Me fala uma coisa, falando mais tecnicamente. Tendências de consumo de beleza. O que você conta para nós, você que circula o mundo todo? Nós, né? Assim, cara, eu vou responder essa com um pouco de um olhar que se manteve mesmo olhando coisas mais novas recentemente. Eu acho que, assim, a gente está num momento histórico de fluidez de informação absurda. A gente evoluiu mais nos 20 últimos anos do que nos 200. O volume de informações é ridículo de gigante sobre tudo. Então, se você colocar um termo, existem milhões de materiais sobre aquilo. Então, acho que a gente está numa grande confusão sonora, numa poluição sonora e de informação, né? Nesse horizonte, eu não espero, né, em cosméticos, em beleza, a gente ver grandes inovações tecnológicas do ponto de vista científico. Eu acho que a gente avançou tanto que, assim, cara, não acho que vai surgir a molécula, a supermolécula, blá, 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 alguma coisa muito nesse sentido. Eu acho que elas vão ser melhoradas, seguramente. Mas eu acho que a grande tendência, desde o ano passado e se mantém para esse ano, é como é que com esse volume de informação, de dados, de possibilidades, você formata coisas diferentes. Você desenha coisas diferentes. Então, eu não acho que é mais a gente está na época de vai surgir uma super inovação que vai mudar tudo. Eu acho assim, como é que você desenha com que tem coisas que no formato operacional inovam tudo. Então, por exemplo, sei lá, você entende isso mais que eu, né? Mas nos últimos 4 anos, não teve, assim, inventaram um negócio que, meu Deus, acabou com a celulite, acabou, assim, nossa, mudou a vida. Acho que em dietas a gente até viu que o Ozempic e Mounjaro tá aí cumprindo o papel, né? Sem fazer apologias, sem criticar também. Mas eu acho que mas foi uma grande inovação, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sim. Transformou aí o mercado. Transforma. Mas se você prestar atenção, não era algo que foi tão inovador, foi o formato de você trazer aquilo para a vida do consumidor. Porque aquilo existia, só que era usado para um determinado fim, existia uma proteção e tal. Então, assim, como é que a gente vai encapsular aquilo de um jeito que a pessoa pode usar, que seja seguro e que mude a vida dela? Então, assim, eu acho que as grandes inovações que a gente vê agora é como é que essas inteligências todas se arquitetam. E talvez o grande game changer aqui seja como é que, com o advento da inteligência artificial, e aí não tem como não falar disso, que otimiza processos repetitivos e te libera tempo, como é que coisas humanas e tecnológicas podem nascer, né? Então, assim, é doido falar, mas o que eu quero dizer é que não vai ter grandes inovações tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, a gente vai usar a tecnologia para inovar no humano. Ou seja, eu acho que muita coisa muda com as ferramentas que estão hoje e na composição que elas se darão.
Mais ou menos isso. Podemos resumir Confusa, assim. garota. Não, Deixa eu resumir. deixe ela com o resumo dela. Não é isso. Da minha complexidade. Não, eu achei sensacional. Eu estava aqui absorvendo, mas para saber se eu consigo trocar em palavras, trazer a inovação na forma de apresentar isso ao cliente. Exatamente. Buscar isso para aplicar nas marcas. E, gente, às vezes é uma coisa muito simples. Né? Às vezes a forma que você comunica por exemplo, que ainda é uma inovação no Brasil, mandar sachê das bases para o pessoal escolher a cor. Tipo, Ainda é uma inovação. A Mi inovou com a experimentação dos perfumes, a experiência dos perfumes, trazendo os perfumes para a pessoa provar antes de receber o grande, enfim. São N formas de você tocar o coração do seu cliente e fazer com que ele compre. Acho que é isso. Mas não que eu achei sensacional, como que, nossa, meu coração estava supitando de ver como você está nos explicando essa forma de inovação. Não é fácil, composição, né? Como é que você arquiteta os modelos? No fim, gente, inovação, para mim, é uma grande junção das inteligências que você adquire e que, no fim, você tenta fazer da forma mais simples possível. E focada no resultado. Focada no resultado, né? Como o Lucas. O vídeo Nobody Cares. Nobody Cares, mas eu ia falar que ele falou assim, no fim é sobre o que a Maria leva. Eu achei fantástico. Né? No fim é sobre. Se o cliente está levando, ele está acessado sobre isso, é inovação. Você descobriu uma forma de chegar no seu cliente, é uma inovação. Eu queria que a Si, eu inovei aqui, para a gente aproveitar a Si, que eu não quero que ela vá embora nunca mais. Eu queria que você falasse para a gente a primeira palavra que vier na sua cabeça com as palavras que eu vou te falar. Ai, Jesus, Maria. Vai dar certo. Vai dar certo. Deixe ela com o momento dela. Vai. Não estava no script, mas eu fui anotando. A primeira palavra vier na sua cabeça. Vai free as a bird. Rede social. Conexão. Networking. Vital. Belong. Tudo. Sociedade. Casamento. Tá linda demais! Ela Ela é minha marida. gente. Marida de Estamos juntíssimas! Renovamos o voto, a gente renova sempre. A gente renova sempre, todos os dias. É. Um sonho da Simone Sancho. Nossa, isso é mais difícil. Eu acho que deixar uma história para ser contada. Um legado. Um legado. Definitivamente a gente poderia escrever um livro de histórias, né? Inclusive a gente tem que fazer isso, tá? Um ghostwriting que estiver aí assistindo me esse liga, podcast. Me também liga quero. também. Vamos Me falar chama. disso. Vamos ser amigos? Me chama. Olha, já tem até o nome. Caiu, levantou, segue a história. Exato. É isso aí, segue o baile. Segue o baile. O maior momento da sua carreira até agora? Você é mãe. Doido, né? É da carreira. Gente, a gente foi... essa história é boa, dá pra gente contar. Eu já estava grávida, mas ainda não tinha contado para ninguém devido também ao meu histórico de perdas. Eu não queria impactar ninguém com isso naquele momento e tal. E aí, a Si me liga para contar que ela estava grávida. E aí, na hora que ela falou, uma coisa muito importante para te contar, na minha cabeça, eu acho que eu vi assim, gente, eu também tenho, e se eu não contar, né, assim, ela tá me elegendo como uma pessoa para contar. Eu falei, eu também tenho. Aí ela falou, eu tô grávida. Eu falei, eu também. Até Nossa, hoje, meu. eu me arrependo desse momento, sabia? Até hoje eu penso assim, gente, eu não ouvi, eu tinha que ter abraçado ela primeiro, depois eu falava, né? Você fala sempre isso, mas é que era a minha segunda. Então, assim, eu já tinha passado, já tinha vivido. Era repeteco. E foi muito legal, porque a gente estava criando empresa e bebês, né? Tava grávida. Assim vazou esse slogan. Criou empresas e bebês. A gente pare tudo. A gente pare bebê, modelos, empresas. Modelos Estamos parindo. Você tá fazendo parinho. E nós duas, gente, a gente teve partos complicadíssimos. Pois é. Histórias de gestação, histórico de perda. Você teve, eu também tive. E isso teve um significado muito importante, porque em um ano da nossa carreira com Belong, no qual nós duas éramos frente, né, carro-chefe ali, frente de empresa, tocando o negócio, as duas gestaram, tiveram problema de parto, ficaram internadas. Eu lembro de um dia que a Simone estava na UTI e acho que eu estava tendo alta da UTI, alguma coisa nesse sentido, e meu filho estava na UTI. E eu olhava para a empresa e falava, meu Deus nos defenda, porque a gente não sabia quanto tempo eu ia ficar na UTI, nem quanto tempo a Simone ia ficar na UTI, como ia se desenrolar isso.
E o baile, segue o baile, né? E seguem as contas, e seguem o negócio acontecendo. E no fim do ano eu falei assim, no fim do ano a gente teve um reporte muito duro em certo momento, muito duro, gente. Praticamente falaram pra gente, o negócio é ruim, vocês são piores ainda, a ideia não é boa, assim, foi muito duro pra gente. E eu lembro, assim, gente, dá até lágrimas nos olhos de lembrar desse momento, que eu falei assim, poxa, se ninguém considerou, cara, que de um ano de empresa, eu passei 5 meses na UTI. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo e tal. E você passou, sei lá, quase 2 meses, né, entre parto e tal. E nenhuma de nós duas, eu lembro que eu falei isso, me dói até hoje, nenhuma de nós duas teve licença maternidade. A gente não teve paz para parir os nossos bebês. Assim, poxa, que crueldade falar isso com a gente. Eu lembro que eu me senti, assim, doída. Até hoje me dói isso. Porque na hora de fazer um report sobre a empresa, não consideraram que as duas lideranças mais fortes ali estavam internadas. Né? A Simone teve que fazer transfusão de sangue, teve hemorragia, eu tive hemorragia, teve um bebê prematuro, enfim. E aí, nessa hora, eu lembro que eu falei assim, não, agora é questão de honra. Agora nós vamos fazer dinheiro com esse negócio. Vocês mexeram com a pessoa errada. Tem a coisa que nós vamos fazer dar certo. Dar certo, nem que, cara, a gente vai tirar do sangue, mas agora esse negócio tem que dar certo. Virou questão de honra. E aí é que eu falo para vocês que estão nos ouvindo aqui, gente. Uma dificuldade, ela pode te motivar ou te desmotivar. Depende da sua escolha, né? De como você encara isso e como você segue, né? Continue a nadar, né? Continue a nadar. Eu acho que vale só nessa rememorar essa história muito especial pra gente. As pessoas que você vai contando no caminho, né? Eu acho que a gente tem aqui uns nomes que a gente, assim, sem dúvida nenhuma, não teria chegado até aqui. O Saulo, que é marido da Amanda, ele é nosso sócio. E ele segurou, coitado, a gente fala que a gente é um trisal, né? A gente trata ele de marido, bota todos os problemas nele. Então, acho que o fato de ter... É o único são. É o único são. Ter ele no negócio. Ter eu preciso falar isso, mas a minha descoberta mais recente com o negócio e a minha maior satisfação depois de ser mãe, já que ela adicionando na pergunta, é ter descoberto na minha irmã uma das profissionais que eu mais admiro. Ela toca muito no nosso negócio. Então, foram tantos presentes no caminho, e aí você fala assim, ainda que não dê certo, mas o caminho foi tão especial e trouxe tanta coisa que a gente já venceu. Não, gente, a Danila... E assim, é muito maravilhoso, realmente. Poder também ser oportunidade na vida das pessoas e as pessoas nos entenderem com esse poder, né? Ali naquele determinado momento. A Danila, se não foi comunicado a ela ainda, vou comunicar aqui ao Wilson, a nossa sócia, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu faço questão de falar dela, porque ela acreditou e ela comprou tanta ideia, gente, que ela saiu de uma posição importante, que ela tinha um outro emprego, né? Ela veio trabalhar de graça, gente, inicialmente, assim, que ninguém nos processa por isso, mas ela comprou, sabe? E ela tem um amor no coração. Eu lembro de uma vez, uma ocasião que eu chamei ela, nossa, Danila, eu tô triste com essa situação, poxa vida e tal, não sei o que. Daí ela falou assim, Amanda, eu não vejo a Bilong. Sim, ela deu, eu não vejo a Bilong sem você. Você fica aqui, nós vamos conversar e tal, tá. Então, assim, esse sentimento. Danila, eu te amo, viu? Menina, você é demais. Também, olá. E também, tá? Saulinho, que, assim, hoje é aniversário dele, né? A gente tá gravando aqui no mesmo dia. E não, é um presente de Deus. É presente, vidas, né? Ele segura a gente. E, assim, ele é cercado de mulher. Eu e a Simone, a gente já sentou num restaurante, montamos novas empresas e, no fim, descobrimos que o nosso capital disponível não daria. Fomos assim, e ele olhando pra gente, e teve um momento que eu fiquei pensando, não, 2 Nazaré Tedesco passando aquele tanto de conta, sabe aquele meme da Nazaré Tedesco passando um tanto de gráfico, né? E a gente assim... Cara, nós vamos dominar o Brasil, nós vamos abrir, vamos comprar uma casa aqui, que vai ser o clube da Bilong, não era mais uma casa, ia ser um clube logo. E o Saulo calado, ouvindo tudo aquilo, anotando, e aí do nada a Si lascou um guardanapo, falou, bom, vamos fazer as contas para esse nosso novo negócio. Tá, a gente tem no caixa tanto, a gente consegue levantar tanto, e a gente tanto... Gente, não vai dar. Nossa,
Não. A energia tava lá no alto, tava tipo assim, cara, mas se a gente fizer isso, olha aqui, o tanto que a gente vai expandir nosso negócio, a gente vai dominar, nananana, e o Saulo olhando e anotando e pensando, Coitado. duas loucas, deixa elas. Deixa. O médico falou pra não para. contrariar. Aí, daqui a pouco, a energia da semana, não, gata, mas você entendeu? Eu falei, entendi, você viu, eu vi. Pera, vou fazer as contas. Tá. Gente, é o seguinte, não vai dar. Eu amo. E aí, eu olhei pro Saulo e ele fez assim, ó. Não vai dar. Não, Tipo, gente, gente, que bom que vocês perceberam isso. não vai dar, tipo assim. E a gente olhou. Depois a gente pegar as 2 horas. O Saulo falou que não vai dar, então não vai dar. Então, assim, Saulo, a gente te ama muito. Obrigada por ser sempre o nosso ponto de equilíbrio, né? O ponto que diz que não vai dar, né? Não vai dar. Confirma que não vai dar, faz as contas. É isso. Sim. Suas expectativas para 2025. Ai, ser feliz, gente. A gente merece. Feliz no processo, No processo. né? A gente sempre falou sobre ser feliz no processo, mas era tanto perrengue que não tava dando para ser feliz. E eu acho que agora a gente rememora e a gente foi um pouco, mas a gente vai ser mais. Não, gente, a gente foi muito feliz. A gente foi Cara, muito a gente foi feliz. feliz. A gente tem momentos na história da Bronx que eu uso quando eu preciso me reenergizar. Tipo, a gente comemorando que passou no programa de aceleração Do Boticário. o lançamento da nossa loja, o lançamento da empresa que a gente está produzindo Da lá em São empresa. Paulo. Eu acho Lançou a que... empresa, caiu 3 minutos depois do site. Exatamente. O dia que chegaram os press kits lá na Os casa press da kits, CIA, aquele né? tanto de press kit, né? Eu acho que os jantares icônicos que a gente tem para rememorar, o dia da sua casa de tomando um vinho e construindo 5 empresas. Eu acho que isso aí são coisas maravilhosas. Aqui, o dia que a gente chegou em Paris, vindo de Nice, caindo uma tempestade, e a gente achou um senhor, um Uber, né? A gente achou que ia sequestrar. Que a gente tinha certeza que ia ser sequestrado, até porque não tinha Uber para ninguém, e a gente conseguiu assim, com uma certa facilidade, né? O Uber, a gente entrou no Uber, era tipo um limo bus, igual você fala, né? Era tipo isso. Um furgão, né? Tipo assim, Um furgão, pronto para o sequestro. E a gente entrou, e aí o moço, ele começou a andar, e no meio da tempestade ele parou o carro num lugar assim, meio ermo. A Simone, o Marquinhos, ele olhou e falou assim, gente, o cara parou o carro, vocês perceberam que o cara parou o carro? A Simone parou o carro, eu falei, bom, gente, todo mundo já constatou que ele parou o carro, mas eu também quero falar que ele parou o carro. Ele sacou uma luz de LED. Ele entregou na mão da gente a luz de LED e falou assim, brasileiros, né? E sapecou as músicas e do nada a gente começou a dançar, né? E assim, ele confundiu um pouco espanhol com português, né? Ele acha que a capital é Buenos Aires, mas até ele botou uma música e, cara, e a gente estava derrotado. De repente, a gente estava fazendo uma balada dentro do furgão que era para estar sequestrando a gente, mas no caso, estava só levando a gente. Ele transformou a história daquele dia. Gente, vocês não têm noção, a gente chegou no hotel tão animado, e tão feliz, e tão foi outra história. E pra gente encerrar esse podcast, que infelizmente ele tá vindo ao fim, o dia que a gente falou, gente, nada mais pode dar errado. Pá! Nossa, gente, esse ficou o melhor icônico. A gente entrou aconteceu tudo de errado. E a única coisa certa é que a gente tinha comprado um hambúrguer e uma batata frita no, como que chama? Chicken Shack? Não. Acho que nem era. Eu esqueci, mas é um bem famoso que tem muito caldo, né? Aí eu só sei que a gente entrou no trem, aí tudo dando errado, não tinha de bagagem, a gente tava pura, nada pode dar errado mais. Eu falei, cara, o pacote de batata frita estourou. Caiu um caldo. Cara, gente. Aí, legal, o Marquinhos gritando o trem inteiro assim. Que dó dela. Tipo, não, e aí, gente, foi o seguinte. Meu Deus, esse o pacote estourou, caiu um caldo no colo das pessoas, dos franceses. Nossa. Na mesa, descotelado. Eu saquei um pacote de lencinho umedecido e ali eu comecei a limpar as pessoas, não sei o quê. Gente. E a Simone juntando as batatas e no fim deu tudo certo. Deu tudo certo. Tava todo mundo no trem rindo com a gente encontrou um casal que era boliviano, não sei, e eles também começaram a conversar. Enfim, network na veia ali, a gente reverteu a situação e chegamos a Paris no meio de uma tempestade.
Então, acho que é isso. Muito obrigada, Si. Obrigada. Nossa, Adorei. que alegria, Aquelas viu? abraço eu no também microfone. Aqui, muito Também feliz de ter amei. você aqui, muito feliz de ter você na Obrigada. minha vida. Eu também. Viu? Muito feliz do que a gente constrói, do que a gente tem apresentado. Eu acho que esse ano vai ser o nosso ano mais consistente, sem sombra Deus de dúvidas. queira e Ele quer. Ele quer, com certeza. E, ó, sigam Simone Sancho e sigam Amanda Coelho Oficial com 2 Fs, Bilong Bi, Biin, Bi Instituto. Bi Instituto. Quem mais a gente quer que peça pra seguir? Bora, Balmari. Balmari, Brasil. Brasil, bora aproveitar Calma, de botar deixa eu sacar a lista. pergaminho. Eu vou Segue tá aqui todo embaixo. mundo. E esse podcast ele ainda demora um pouquinho para ir ao ar, né? Mas ninguém vai saber disso. Tudo bem. Enfim, nós estamos gravando hoje. Muito feliz, muito realizada que você está aqui. Eu acho que é o podcast mais, assim, sem script que a gente já fez aqui, Eu dos vi que a você gente já nem gravou. leu aí. Não precisa. Gente, inclusive, várias coisas que deveriam ter sido faladas. Né? A gente falou que a gente queria. Exatamente. Uma super desculpa para você voltar. Eu já quero que a gente traga você aqui com outro viés, porque, gente, ser uma pessoa que tem uma leitura lúcida, técnica e boa sobre esse segmento é a Simone Sancho. Então, muito obrigada. Venha sempre. Vencendo. Estamos juntas. Seguimos. Renovamos os laços Continue mais a uma nadar. vez. Renovamos, gente. Renovamos votos, gente. Valeu, Segue o gente. casamento. Obrigada. Ah. E aí?